A paz do Senhor Jesus, aqui na presença do Senhor, mais uma vez, enaltecendo aquele que é o dono do ouro e da prata, o Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo, o grande eu sou, né? Sempre temos que estar reverenciando, adorando, declarando o nosso grande amor ao nosso Deus Todo-Poderoso. É dessa forma, queridos, declarando que não somos nada sem Deus e que a sua presença e a sua graça sempre nos basta. Dizer, Senhor, como nós te amamos, te adoramos, te honramos, te louvamos aqui neste lugar. Te amo, Jesus. Permanece, Pai, me guiando pelos caminhos do Senhor. Ó Jesus, como nós estamos agradecidos e felizes por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós, Pai. Como nós estamos agradecidos a Deus por tudo. Porque Ele, sempre está trabalhando em nosso favor, operando as suas maravilhas. Deus é um Deus, maravilhoso, um Deus fiel, um Deus de milagres. É o grande eu sou, é um Deus, queridos, que nunca nos abandona, sempre está trabalhando por nós, porque Deus, ele não dorme nem cochila, ele sempre está operando em nosso favor. Então nós temos motivos suficientes para sermos mais do que agradecidos a Deus por tudo. Então, vamos agradecer ao Senhor, que Ele é digno de ser honrado e agradecido e louvado, adorado e amado por todos nós. Senhor, obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada, Senhor, pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro e prisão. Obrigada, Pai, pelos processos e provas difíceis e dolorosas que nós estamos passando, porque isso vai moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e vamos passando na prova da obediência, da fidelidade, vamos sendo aprovados por Deus, porque é no meio da crise que nós temos que ser perseverante até o final, porque está escrito que aquele que perseverar até o final viverá. Então estamos dispostos a perseverar de qualquer forma, de todo jeito, vamos nos sacudindo de tudo isso e crendo que Deus está na frente, abrindo o caminho e que Ele está no controle de tudo e que não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus. Sabemos que Deus, Ele é por nós, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? E tudo podemos naquele que nos fortalece. Temos que estar declarando esses versículos, bíblicos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus Cristo. Então é dessa forma, perseverando até o final, que venceremos todo o mal que está aqui na terra. Amém? Tem recompensa para aqueles que perseveram até o final. Amém? Se é a primeira vez que você está entrando aqui neste canal, me vendo aqui pela primeira vez, gostaria de pedir que se inscreva no canal, Deixe aí o seu like e, se puder, compartilhem esse vídeo para que outros também recebam da palavra de Deus, queridos? Dessa forma estaremos evangelizando por todo mundo. A palavra de hoje está em Marcos capítulo 4, versículo 19, do versículo 19 ao 20. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. A um, a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Declara assim: eu serei perseverante de qualquer forma, de qualquer jeito, não me darei por vencido. Vou perseverar até o final, de qualquer forma. Declara. Esta, queridos, é aquela parábola, que Jesus Cristo
predicou, né, sobre o semeador que foi semear a palavra de Deus. E nós vamos entender, né, que esta parábola está se referindo a 3 tipos de pessoas, né? São aquelas pessoas, primeiro, são aquelas pessoas que elas vão ouvir a palavra de Deus, mas não retém a palavra. Não permanece na palavra de Deus e nem na fé. E tem um segundo tipo de pessoas, né? Que o semeador vai semear a palavra. E tem aquele segundo grupo de pessoas que é os que retêm a palavra por um certo tempo, mas logo quando vem a crise, os problemas vão aumentando, eles abandonam a sua fé. Quem já está entendendo? Mas tem um terceiro tipo de grupo de pessoas, que é o remanente, que são aqueles que estão dispostos a perseverar até o final. O semeador semeia a palavra, eles retêm a palavra, permanece firme na sua fé, fortalecendo a sua fé e não se dão por vencido, queridos. Que lindo! É o remanente, aqueles que estão dispostos a lutar até o final e nunca se dão por vencido. Vem a crise e continua se sacudindo de qualquer forma, perseverando, continua com paciência, crendo, confiando em Deus. Esse é o terceiro grupo, queridos, de pessoas. São os que agradam a Deus. São aqueles que Deus pode contar com ele no tempo da crise, que eles vão continuar firme. Retém a palavra, permanece firme na sua fé, não abandona a fé, continuam crendo em Deus no meio da crise, no meio dos problemas, continuam caminhando por fé e não por vista. Esse é o terceiro grupo. São o grupo dos remanentes, que vão perseverando até o final, de qualquer forma, não se dão por vencido e não desistem no meio do caminho. Então, aqui o semeador está falando que esses são aqueles que recebem a palavra, retêm a palavra, permanecem firmes na sua fé, dão frutos, 1 a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. São perseverantes em todo tempo, de qualquer forma, não desistem da sua fé. Estamos passando, queridos, por tempos muito difíceis, uma crise mundial, o mundo vem sendo sacudido e estão se incrementando, né? A enfermidade de depressão, que será a enfermidade do século, desse último tempo. Estamos vendo muitas pessoas depressivas e até pessoas querendo se matar porque não acham que os seus problemas não têm solução, estão desesperados, perderam a fé, perderam a esperança, já se deram por vencido, desistindo no meio da caminhada, enfermos espiritualmente, físico, enfermos com problemas financeiros, e muitos no meio dessa crise já se deram por vencido, queridos. Muitos abandonaram a sua fé, deixaram de crer em Deus, já não estão congregando na casa do Senhor e no meio dessa crise já se deram por vencido. E é na crise, queridos, é que nós vamos ver a realidade de cada pessoa. É no meio da crise é que nós vamos ver o comportamento de cada ser humano que vai se aflorando, né? É aí, no meio da tempestade, é que nós realmente vamos ver quem são as pessoas verdadeiramente. Por causa da crise, nós estamos vendo, né, o incremento de violências domésticas. Nesses lockdown, estamos vendo, né, o desespero de muitos se aflorando por causa do desemprego, muita gente endividado, com depressão, o aumento da violência doméstica, estamos vendo, né? Mortes de criança e maltratos de criança, estamos vendo tudo isso.
Estamos vendo todo tipo de coisa difícil, e as pessoas estão se rebelando, né, queridos? Duas coisas nós podemos ver em toda crise. As pessoas vão se rebelar e vamos ver a condição espiritual dessas pessoas, do seu coração. Vamos ver, né, também a sua imadurez de cada pessoa no meio dessa crise. Mas também tem uns poucos que são maduros na sua fé, são maduros espiritualmente, maduros emocionalmente e vêm crescendo espiritualmente. Esse é o remanente que não se dão por vencido. Eles aproveitam no meio da crise para ir fortalecendo a sua fé e tendo uma fé resistente que cria músculo. Eles vão, no meio da crise, da opressão, eles vão se sacudindo e vão crescendo espiritualmente e vão madurando. É no meio da prensa, aonde está ficando bem difícil, é que ele sabe que ali vai sair o polvilho, a farinha. É no meio, né, da trituração é que a azeitona vai virar o azeite de oliva. Deus está extraindo o melhor do que você tem e do que você é no meio dessa crise. Mas muitos têm se dado por vencidos. São os imaduros espiritualmente e emocionalmente. São aqueles, né, que a sua condição espiritual do seu coração vai se revelando como eles estão comportando no meio dessa crise. Estamos vendo grande deficiência de caráter da humanidade, estamos vendo a deficiência das pessoas de amar, estamos vendo uma deficiência grande espiritual, emocional das pessoas, vendo, né, queridos, a falta de compromisso, de responsabilidade, vendo a falta de comprometimento de muitos no meio dessa crise. Muitos estão deixando as coisas pela metade, outros nem começam a correr atrás de realizar um sonho ou de realizar uma meta, já se deram por vencido logo no início. Outros estão abandonando tudo no meio do caminho. Terrível! Quando Deus nos pede, queridos, que agora no meio dessa crise é que nós temos que estar decididos a perseverar até o final e caminhando de qualquer forma, que Ele vai fazendo o resto. É no meio da crise é que nós temos que ter esperança e muitos já perderam a esperança. É no meio da crise que nós temos que continuar ofertando em ritmo, em cima dos escombros. Na nossa escassez é que nós temos que ir devolvendo os nossos dízimos em ritmo. É de glória em glória, de fé em fé. Não podemos abandonar, queridos, a nossa fé e nem deixar de crer. Temos que continuar tendo esperança. Amém? A meta do diabo é te paralisar e ver você estancado e desistindo de tudo. A meta do diabo é te desviar do foco completamente, te ver aí caído, para que você não levante nunca mais dessa caída. Essa é a meta do diabo. Do diabo, ele quer te estancar. Mas nós que creemos em Deus e temos fé, queridos, sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Declarando, no meio dessa crise nós continuamos dando glória a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus em ritmo, ofertando em ritmo, fazendo orações em ritmo. Amém, queridos? Orações de súplica, intercedendo pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos. Essa é a atitude que agrada a Deus, queridos. Continuar ofertando em cima dos escombros, dizimando, continuar dando glória a Deus no meio da crise. Isso vai desarrolando o nosso caráter, queridos. É esses processos difíceis e dolorosos que nós estamos passando, é que nós vamos permanecendo cada vez mais firme na presença de Deus, mas os imaduros e aqueles que estão com os corações sujos e não querem abandonar o seu pecado e nem os seus maus caminhos, nós vamos vendo que eles vão se deteriorando, vão caindo, vão desistindo de tudo.
ficam desesperados, fadigados no meio da crise, perde o controle. Muita gente, queridos, com medo, muita gente sem saber o que fazer, para onde ir, como resolver seus problemas. Por quê? Porque perderam a fé, perderam a direção. Nós temos que descobrir, queridos, para que nós nascemos, qual é o propósito de Deus e logo correr atrás de realizar essas metas. O propósito de Deus nós temos que concluir aqui na terra, ir lutando, fazendo o que é possível, que Deus vai realizando as nossas impossibilidades, dando o primeiro passo de fé, que Deus vai acrescentando tudo que nos falta, vai fazendo as conexões. Então não podemos nos dar por vencido, queridos. Temos que continuar orando, temos que continuar perseverando até o final, não podemos desanimar, não podemos desistir. Amém? Deus anda buscando os verdadeiros guerreiros dispostos a lutar até o final, que busca pão para sua família, mas também que busque para os outros. Aqueles guerreiros, queridos, que depois de uma caída ele se levanta novamente, ele persevera, ele não fica aí caído por muito tempo. Amém? Não desanime, tenha fé em Deus, continua em ritmo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declara assim: eu sou um remanente, eu faço parte do remanente e não me darei por vencido. Eu vou seguir lutando até o final, com esperança, com fé, caminhando em ritmo, em oração. Nessa crise, depois de cada caída, eu vou me levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Cuidado com o que você pensa e com as palavras que saem da sua boca. Temos que trocar imediatamente nossos pensamentos negativos por pensamentos positivos que vêm de Deus. Ter discernimento do que é certo e do que é errado e sair do erro e andar nos caminhos certos do Senhor. Amém? Trocar as nossas palavras. Mudar o nosso vocabulário. Fazer aquela pergunta: será que o que eu penso, o que eu falo, as minhas atitudes estão agradando a Deus? Se não, queridos, começa a falar com sabedoria a partir de agora. Palavra de vida e não de morte. Declara assim: a partir de agora eu falarei palavra de vida e não de morte. Falarei palavra de riqueza e não de pobreza. Falarei palavra de bênção e não de maldição. Falarei palavras de saúde e não de enfermidade. Porque comeremos aquilo que sai da nossa boca. Então vamos tomar cuidado com o que pensamos e com o que falamos. Temos que ter pensamentos que tem Jesus Cristo ao nosso respeito. Colocar de acordo com a palavra de Deus que está escrito ali, que é a verdade absoluta. Amém? Declarar a palavra e ter pensamentos do reino de Deus, como pensa Jesus Cristo. Declara assim: Jesus Cristo está vivo, ele é fiel, e ele foi fiel até a morte, e eu serei até a morte. Serei fiel até o final. Vou perseverar até o final. Muitos estão abandonando a fé no momento onde que tem que estar fortalecendo a sua fé. Muitos estão se dando por vencido. Aonde temos que continuar perseverando até o final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um agressivo na fé, arrebate os seus milagres à força. Declara assim: hoje eu arrebato os meus milagres à força. Recebo e tomo posse do meu milagre agora mesmo. Tem que ter uma fé grande nesse último tempo. Não se dê por vencido. Não seja imaduro. Vai crescendo e madurando espiritualmente e emocionalmente. Vai pedindo a Deus que purifique o seu coração e que derrame o temor de Deus no seu coração. Tenha paciência. Seja longanino. Aguenta, suporta as dificuldades, os processos difíceis, queridos. Porque no final vai valer a pena. Deus está moldando o seu caráter. Resista aí no meio do processo. Deus está fortalecendo a sua fé que cria músculo. Porque, queridos, ainda vai vir tempos terríveis. Vai vir ainda coisas horríveis e terríveis. Difícil. É por isso que Deus quer que nós sejamos resistentes, perseverantes, queridos. Vai vir pressão. E é debaixo da pressão é que nós temos que perseverar e continuar. Dando o nosso primeiro passo e Deus vai fazendo o resto. Essa palavra é forte
para a igreja moderna, mas é necessário que nós sejamos firmes na presença de Deus. Não desista de buscar a presença de Deus, não desista dos seus sonhos, realize as suas metas, realize os seus sonhos, conclua o propósito que Deus tem aqui na sua vida, não desista, amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está extraindo o melhor do que você tem nesse último tempo. Não desista. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, 2 e 3, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Então é isso, queridos, né? Dando glória a Deus no meio da crise é que nós vamos vencendo. Quem já está entendendo? Declarando os versículos bíblicos que está na Bíblia, colocando de acordo com o que Deus pensa ao nosso respeito, pedindo a Deus que nos dê o caráter de Jesus Cristo, as virtudes de Jesus Cristo nas nossas vidas, a graça dele, o favor dele, para suportar a crise, os processos difíceis e dolorosos. Pela fé, queridos, nós vamos vencer. Está escrito que o justo pela sua fé viverá. Só tem uma forma de viver o justo, é pela fé. É tempo de caminhar por fé e não por vista. Muitos têm caminhado, queridos, pelo que está vendo nas notícias. Estão perdendo foco porque estão olhando as notícias, escutando as notícias ruins e vão ficando com medo e vão desistindo, vão achando que aquilo ali só é aquilo ali mesmo, olhando tudo que é natural. É tempo de caminhar através do sobrenatural, porque o mundo invisível é muito mais poderoso do que o visível. Aquele que está em mim e em você é maior do que o que está no mundo. Então é tempo de crer em Jesus Cristo, estar firmado no Jesus Cristo vivo. É tempo de dar glória a Deus. Por quê? Porque é na tribulação e no meio da dificuldade é que vai produzindo a paciência. A paciência, ela produz experiência. A experiência produz a esperança, que é o que nós temos que ter. Esperança é de glória em glória, de fé em fé, é que nós vamos vencendo. Amém, meus queridos? É dessa forma, perseverando até o final, que venceremos, queridos. Então, nós vamos entender, né, que aqueles homens vitoriosos da antiguidade que venceram, eles caminharam por fé e não por vista. Eles suportaram toda a dificuldade e passaram no processo e nas provas e venceram. Quem já está entendendo? Eles perseveraram, foram perseverantes até o final. Deus tem vitória para entregar na vida daqueles que são perseverantes no final. Deus, ele te sustenta quando ele está vendo que você é perseverante. Suporta, queridos, aguenta a pressão. Faça com que Deus se alegre com o seu caminhar aqui na terra. Faça o que te corresponde, a vontade de Deus, e Deus vai fazendo o resto e acrescentando. Resista. Essa é a única forma de vencer. É não se dando por vencido no meio da crise. É dessa forma. Deus está desenvolvendo o seu caráter. Deus está madurando o seu espírito. Você está crescendo no meio dessa crise. Seja fortalecido por Deus. Declara assim: tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Seja firme no meio da crise. Permanece no meio da tempestade, dando glória a Deus, tranquilo, estável. É tempo de crescer espiritualmente e emocionalmente, Deus está te dizendo. Ele vai extraindo o melhor do que você é e do que você tem. É na tribulação, queridos, é que nós vamos sendo moldados de caráter. É no meio da tribulação é que nós temos que perseverar e que vamos tendo... vai produzindo experiência, a experiência vai produzindo paciência. Não perca o controle no meio da crise. Quem já está entendendo? A perseverança é a capacidade de enfrentar a derrota. Enfrente as suas derrotas, não fuja. Não fique com medo. Se levanta depois de cada caída. Isso é ser perseverante, é se levantar depois de cada caída.
Eu sei, queridos, que é muito difícil perseverar no meio de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, numa crise tão grande. Quando vemos a derrota e o fracasso na frente. Eu estou perseverando até o final. Eu posso te dar o meu testemunho que eu já caí várias vezes e estou me levantando. Já fui em várias universidades tratando de legalizar o meu diploma, mas eu não me dei por vencido. Eu continuo lutando até o final. Por quê? Porque eu sei que a minha vitória está logo ali. Eu tenho uma fé grande. Eu me levanto depois de cada caída. Amém, queridos? Eu sou uma pessoa perseverante. Vou perseverar até o final. Declara aí. Vou perseverar até a morte. Declara em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou enfrentar as minhas derrotas e o meu fracasso. Declara. Amém? Deus, ele vai nos dando a graça e o favor dele inusitado, o acesso divino a coisas, pessoas e lugares, para que nós possamos conseguir tudo que nós estamos necessitando, as nossas vitórias. É depois de cada caída que levantamos. Isso é perseverança, queridos. Continuar de qualquer forma, a qualquer custo, não se dá por vencido. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, o seu amor foi imenso, ele não se deu por vencido. Quem somos nós para nos darmos por vencido? Deus disse que aqui na terra iríamos passar por coisas difíceis, mas que venceremos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? O céu não está em crise. Aqueles que estão firmados no Jesus Cristo vivo, orando sem cessar, buscando a presença de Deus, levantando depois de cada caída, com a sua fé resistente, esperando em Deus. Ele sabe porque sabe que Deus não vai permitir, que eles sejam derrotados. Vão vencer. Tem recompensa para aqueles que perseveram. Tem coroa para aqueles que estão perseverando até o final. Em Romanos, capítulo 15, versículo 5. Ora, ó Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém, queridos? Quem está disposto a governar através das orações? Quem aqui está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu serei um guerreiro disponível e disposto a lutar até o final. Eu vou interceder, vou orar sem cessar, buscar pão para minha família, mas também para a família dos outros, lutarei até o final. Tem dois tipos de perseverança. A natural, aquela que a pessoa persevera por conta própria, e tem a perseverança divina, queridos, que é quando Jesus Cristo, Deus nos dá a graça e o favor dele para perseverar até o final. É pedir a Deus, Senhor, me dá a sua graça e o seu favor para perseverar até o final no meio dessa crise. Me ajuda, Jesus. Amém, queridos? Perseverança, o que significa? Significa também diligência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, significa, queridos, persistência, sem vergonha, sem medo. Não se dá por vencido, continua perseverando até o final e você vencerá.